E no segundo selo, né, continuando, o segundo selo fala do poder militar. O primeiro fala do governo, primeiro selo, abertura ao governo. Teocracia de Deus, leão da tribo de Judá. Ninguém podia abrir o livro. Os anjos, porque eles viviam uma dimensão diferenciada, não podia exercer a teocracia de Deus. Os homens, porque lá em Samuel, como todo mundo sabe, capítulo 8 de 1 Samuel, fala sobre a questão da rejeição do povo de Deus governar sobre eles. Então foi estabelecido o rei, mas a questão da monarquia não funcionou como a teocracia de Deus, como todo mundo sabe, que não funcionou. Então havia a promessa do leão da tribo de Judá para governar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que Jesus, quando veio, ele pregou: arrependei-vos que é chegado a vós o reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é exercendo a teocracia de Deus aqui na terra. É o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, oh glória, nome do Senhor Jesus. Então, abre-se o primeiro selo, governo, com 3 formas de governo: comunista, o arco, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e como eu falei no outro, se alguém quiser saber, tem que olhar o outro para saber. Então, aqui diz, abre-se o terceiro selo, terceiro poder, que é oponente, muitas das vezes, ao governo teocracia de Deus. Porque o terceiro poder, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o poder judicial. É o poder judicial. Todo o governo, todos os países têm um poder judicial, a forma de julgar. E não pode ser contrário à teocracia de Deus, mas muitas das vezes é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes é. Então, o que acontece? Primeiro poder, governo. Segundo poder, poder militar. Terceiro poder, poder judicial. Louvado seja o nome do Senhor. Governo com 3 formas de governo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que são um regime de governo, né? Chamado regime de governo. Então, quando abre o terceiro selo, ele fala, vem ver, ele vai e olha. E vê o que é o cavalo. Quem está sobre ele tem o que é uma balança. E você vê que está ligado à questão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é o grande problema dos países e do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A questão, justiça, poder judicial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando você olha para esse poder, e quando você olha para o que está escrito ali, você vê uma medida de trigo por 1 denário. Falando de dinheiro, falando de quê? Louvado seja o nome do Senhor. De toda o poder, né, financeiro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que regeu o mundo durante todos os séculos passados e adiante também, até onde Deus deixar. Então, esse é o grande problema, porque muitas das vezes, se você observar, quem tem Jesus sabe disso, que é contra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o regime de governo de Deus, que é a teocracia. Então ele se opõe, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também representa o poder de Deus sobre ele também. Porque na questão de Paulo, em 1 Coríntios, você vê que Deus fala para Paulo, não temas. E Paulo teve a vitória sobre o regime de governo judicial da época. 1 Coríntios, em Atos dos Apóstolos, ele fala sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que é o que a gente sabe. Então, o que eu quero dizer para você é isso. Primeiro, segundo, terceiro cavalo abriu poder, os 4 poderes. E por que eu trouxe isso? Porque o cavalo branco, alguns dizem que é o anticristo, mas o anticristo
já tem, você pode falar, porque muitos falam que é o anticristo, mas o anticristo não pode ser, por quê? Porque o Espírito Santo falou, o Senhor falou para mim, que ele já tem a figura personificada, que é uma besta que sai do mar. São 4 bestas-fera e um ser, no caso, são 3 bestas-fera, leão, tigre, pé de urso, são a figura da besta. Então ela já tem a sua personificação figurada. Então, o cavalo branco representa o governo, que é os 3 formas de governo que se opõem. Então, o que acontece? Jesus não pode ser o cavalo branco porque está fora de contexto. Está fora de contexto. Se você ler os outros 3, você vai ver que está fora de contexto, né? Então é por isso que eu trouxe a palavra para você entender bem. Louvado seja o nome do Senhor, isso. Deus me escolheu para isso, o nome do Senhor tem que ser glorificado, não o meu. Amém? Então, o que acontece? Abre-se o quarto. E eu falei, Senhor, como pode... Porque o que está assentado sobre ele, a Bíblia diz que ele tem por nome morte. Eu falei, como que pode? Como que eu vou colocar? Como que alguém vai colocar dentro de um contexto desse um ser espiritual? Porque a Bíblia está falando, que ali a Bíblia está falando que é morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu falei, Senhor, eu não posso comentar isso, falar isso, ensinar isso, se eu não entender essa parte. Seria incompleto. Enquanto eu falava com Deus, Deus me mostrou. O cavalo amarelo, o 4º cavalo amarelo está sentado sobre ele, a morte, representa o 4º poder que todos os países têm. Esse 4º poder, todos os países têm. Representa a religião. Você prestar atenção, você vai ver que todos os países do mundo, em todas as épocas, ela teve e tem, louvado seja Deus, uma religião. E essa religião, que é muitas das vezes a teocracia do país, que ela se opõe à teocracia de Deus. Do Deus vivo. Louvado seja do Criador do céu e da terra. Daquele da Bíblia, de Abraão, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Adão, Criador do céu e da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as religiões, desde o tempo passado até o presente, ela se opõe à teocracia de Deus. Então, a Bíblia diz que o inferno segue ela. Por que a Bíblia diz que o inferno segue ela? Porque o caminho traçado das religiões do mundo, das religiões idólatras, louvado seja o nome do Senhor, apostatada da fé, que é crer em Jesus assentado no trono e acreditar em Deus, o Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí é que está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí é que está. Representa a religião. Que está dentro do contexto. Então aquele ser que a Bíblia representa ali, está sentado sobre o cavalo, chamado morte, representa a religião, porque a religião ela mata. E você pode ver que ali fala de pragas, ali fala de bestas fera que matou as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, isso. Bestas feras. Glória a Deus. Muitos homens, grandes homens de Deus, como Martinho Lutero e muitos outros, deixaram, não quis falar sobre isso. E eu também não gostaria de estar falando, estou falando porque Deus nos impulsiona a falar sobre isso, porque precisa de um esclarecimento. E ainda digo mais, todos os outros 3 selos, o 5º selo, o 6º selo e o 7º selo, todos eles estão dentro desse contexto. Porque quando se abre o 5º selo, vê-se a alma daqueles que estão e que foram mortos. Isso é,
aqueles que foram mortos, que são chamados de martírios, que Deus fala de repousar em pouco de tempo, tem que ser cumprido, o restante que hão de morrer pela palavra de Deus, eles foram mortos por o quê? Eles foram mortos pelos 4 poderes que resistem à teocracia de Deus. Os 4 poderes que resistem à teocracia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, você vê que está tudo num contexto só. Teocracia de Deus, Jesus, leão da tribo de Judá. Cavalo branco, louvado o governo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cavalo, louvado seja vermelho. Glória a Deus. Que está sentado sobre ele, tem uma espada. E assim por diante. Tudo num contexto só. Glória a Deus. Essa palavra ela é diferente das outras, que ela está em um sistema mais expositivo, né? Versículo por versículo. Não tem, eu gosto de ler versículo por versículo e explicar, mas não tem um tempo para isso. Então, fala que da abertura do 5º selo, os 4 poderes que foi lido lá, os 4 poderes, por isso que fala lá da morte deles lá, ó. A morte deles, ó. Morreram, quem matou foi aqueles que se opõem, os 4 poderes que se opõem à teocracia de Deus. Porque esses que morreram estavam pregando e falando da teocracia de Deus. Aí vem, abre o 6º selo. Aí aparece o quê? Poderosos. Louvado seja comandantes. Homens poderosos, até servos, que servia ao poder dele dos 4 poderes, louvado seja o nome do Senhor, se escondendo, dizendo, caia sobre nós a rocha, se escondendo da ira do Cordeiro. Por quê? Porque quando fala lá do 6º selo, está falando daqueles que estão escondendo, pode ver que fala dos poderosos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como diz aqui, glória a Deus. Ali os tribunos, fala aqui, ó, grandes, tribunos, ricos, poderosos, que está lá, ó, nos 4 poderes, contra a teocracia de Deus. E eu acredito que Deus, Ele tem permitido, Ele me guardou até agora para falar isso. Louvado seja o nome do Senhor, que eu escuto muita mensagem, já escutei mensagem falando sobre os 7 selos, mas ainda estou falando isso porque eu não vi ainda alguém falar, que senão me calaria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A glória e a honra é de Jesus. Ele é que tem que ser glorificado. Ele é aquele que comanda a teocracia de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, fala que eles se esconderam. Por quê? Porque aí começa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o quê? Aquele ditado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Caíram do cavalo. Caíram do cavalo. E quando eu estava pensando sobre trazer essa palavra, eu ouvi um homem de Deus, pregando sobre Paulo. E quando ele falou que ele caiu do cavalo, e ele falou isso aí, caíram do cavalo, um ditado que tem aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando Paulo caiu do cavalo, porque Paulo, louvado, isso representa que Deus tem o comando do governo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se opor, mas não podem vencer. Pode se opor, mas não podem vencer. Pode se opor, mas não podem vencer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa é a palavra que eu quero deixar aqui. E vou depois falar sobre o 7º selo. Eu vou ter que fazer um vídeo só para falar sobre o 7º selo. E assim que o Senhor venha